Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que privilégio poder entrar na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, com o programa Conectados com a Palavra. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo não Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Nesse ano, na nossa igreja local, nós estamos vivendo a vida frutífera. É o que Deus tem para você. E nós sabemos que quando permanecemos em Cristo e no seu amor, nós nos tornamos frutíferos. Isso é um privilégio. E por falar em privilégio, durante essas quartas-feiras nós vamos falar sobre uma nova série, sobre o grande privilégio ser frutífero. E é isso que Deus tem para a sua vida. Essa satisfação, essa alegria de exercer aquilo que, como ramos que estamos ligados à videira verdadeira, como está em João capítulo 15, nós podemos frutificar. E eu quero te convidar durante essas quartas-feiras que aqui estaremos, falando durante 8 episódios de ensinamentos através da palavra do Senhor Jesus, para exercermos essa graça, esse privilégio, esse dom e capacitação que o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai nos fornecer, ferramentar, para que nós possamos produzir muitos frutos. Quero te convidar a orar. Eu só quero te pedir também algo antes de você orar, para que você possa parar, preparar a sua palavra, a sua Bíblia, deixar do lado o caderno, uma caneta e meditar nas Sagradas Escrituras, porque elas produzirão em você vida e o Espírito Santo, ele vai falar com você. Agora sim, eu quero te convidar a orar. Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite e que satisfação orar com esse internauta, aonde quer que ele esteja, que vai acompanhar os ensinamentos da tua palavra. Que a tua palavra seja lâmpada e luz. Que a tua palavra ilumine o coração, a mente e o espírito do teu servo ou da sua serva. E que de uma forma especial aquilo que João escreve na sua primeira epístola venha sobre ele ou sobre esta irmã, a unção que traz conhecimento e que traz entendimento através da palavra rema revelada ao entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, usa-me como uma ferramenta, usa-me nas tuas mãos para edificar o teu corpo na noite de hoje. Eu oro crendo e convidando o Senhor para tomar as rédeas e nos guiar durante a ministração e o ensinamento da tua palavra em um nome de Jesus. Amém. Seu nome louvarei.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, Para sempre exaltado o seu nome. louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Hoje começamos o primeiro episódio desta série, O Grande Privilégio Ser Frutífero. O episódio de hoje nós vamos falar do privilégio de exercer o ministério da reconciliação. Porém, antes, eu quero fazer você olhar com o olhar apaixonado, de valorização, em João capítulo 15, quando você tiver a oportunidade da sua casa, de você ler esta linguagem maravilhosa que Jesus vai nos ensinar a respeito de estarmos como ramos ligados na videira. A partir do versículo 1, ele nos ensina, e dentro disso, eu me sinto privilegiado de estar ligado na videira verdadeira, para que, através daquilo que o Espírito de Deus, através daquilo que Cristo pode fazer, porque sem Ele eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, vamos resultar em louvores, glórias ao nome do Senhor. E Ele confiou a você, a mim, a nós, para que pudéssemos produzir frutos, para que pudéssemos gerar, para que pudéssemos dar bons resultados dentro do contexto do reino de Deus. Então isso é uma alegria. Eu costumo usar uma frase aqui, e já fizeram até um jargão com isso, que é: você não é pouca coisa não. E é a grande verdade, querido cristão. Você não é pouca coisa, discípulo amado de Jesus. Você não é pouca coisa. Valorize o privilégio de ser frutífero. Quando você lê a primeira epístola do apóstolo Pedro, ele vai estar escrevendo na sua primeira carta aos cristãos eleitos de Deus, que são peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que ele está direcionando a essas pessoas. E ele vai começar a falar sobre uma viva esperança no capítulo 1. E quando ele fala dessa viva esperança, se você perceber, ele vai fazer menção
a respeito dos profetas que profetizaram a respeito da graça, e posteriormente ele vai falar a respeito das pessoas que tiveram a função e a responsabilidade de pregar o Evangelho. E o que me chama a atenção, no versículo 12 do capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo Pedro, lá na parte B, no finalzinho, vai dizer que foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Então ele está falando das pessoas que estavam pregando o Evangelho, como nós pregamos o Evangelho, e vai dizer coisas que os anjos desejam contemplar. Algumas versões vão estar dizendo que os anjos anelaram em fazer ou exercer. Isto é um privilégio de fazer aquilo que os próprios anjos contemplam e veem aquilo que Deus confiou aos ramos frutíferos que estão na videira verdadeira. Não é uma alegria, não é uma satisfação saber que eu e você somos portadores das boas notícias. Nós temos boas notícias para dar ao mundo, para dar à sociedade. Nós temos boas notícias para falar para o mundo caótico, perdido, que está se levando por uma corrupção generalizada. Nós temos a boa notícia da esperança. Nós temos a boa notícia da salvação. Quando nós desfrutamos do milagre do novo nascimento, quando nós desfrutamos do milagre da conversão, o apóstolo Paulo, na segunda carta à igreja em Corinto, na Grécia, ele vai falar que eu e você desfrutamos de uma metamorfose, de uma transformação, ou que chamamos de um novo nascimento, que fez tanto na minha vida como na sua vida, transformando-nos em novas criaturas. E como novas criaturas, agora nós temos uma legislação, um mandamento que o Rei que reina, que é o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, vai estar agora nos levando a viver coisas novas. Coisas novas em todas as áreas, entre essas, o privilégio de exercer a boa notícia, de falar, de proclamar o querigma de Deus, a boa notícia do Evangelho da salvação, a esperança que o mundo está precisando, está nos meus lábios, está nos seus lábios, para proclamar o Evangelho do Reino. E na sua segunda carta à igreja em Coríntios, Paulo, no capítulo 5, do versículo 17, ele vai falar desta obra de reconciliação que Cristo fez através da sua humanidade, fazendo com que eu e você desfrutássemos de paz com Deus e de paz com a graça que foi restituída-nos através da obra humana de Cristo Jesus, ele como homem pagando um preço, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando, sendo exaltado, através dos seus ensinamentos, ele fez com que eu e você fôssemos restituídos, isso é, reconciliados, tivemos paz novamente com Deus. No versículo 17 da sua segunda carta, no capítulo 5, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, lembra da videira verdadeira, permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra, permanecer no seu amor. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, tem uma nova mentalidade, uma maneira diferente de pensar. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, fomos reconciliados através de Cristo com Deus. Romanos, capítulo de número 5 também, o versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 10 vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
fomos reconciliados e agora exercemos um ministério maravilhoso da nova aliança pela vida de Deus, que produz vida dentro de nós. No versículo 17, vai mostrar que essa reconciliação que Jesus proporcionou à minha vida e à sua vida, ela, através da humanidade de Cristo, ela nos fez 3 coisas importantíssimas, baseado no versículo 17. Primeiro, nós aprendemos que, através da reconciliação, desta paz que temos com Deus, dessa restituição da graça através de Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. A segunda é que as coisas velhas já passaram. O estilo de vida velho, o mundo que governava a nossa mente, agora já passou, nós temos uma nova mente, a mente de Cristo. E surgiram coisas novas. Entre essas coisas novas que surgiram, nós vamos aprender que, nesse texto a seguir, do versículo a seguir, nós vamos aprender que nós temos o privilégio, porque nós nos tornamos os representantes legais de Deus na terra. Nós recebemos o ministério da reconciliação e temos a palavra da reconciliação. Irmão, que privilégio! Que privilégio ser frutífero! Porque agora você é ligado na videira verdadeira, você agora se tornou como ramo, o representante de Deus na terra, a embaixada ambulante de Deus na terra. E não somente isso, Deus confiou, assim como Cristo nos reconciliou com Deus, Ele agora, através da minha vida e sua vida, vai nos dar o ministério da reconciliação, para que nós possamos, através do Espírito de Deus e da revelação da palavra, reconciliar as pessoas com Deus, e nós não estamos órfãos de palavras, nós não ficamos agora cegos, porque também o Espírito de Deus, através dessa reconciliação com Cristo, fazendo-nos ter a reconciliação com o Pai, Ele nos deu a palavra, nós temos a palavra da reconciliação, que são as boas notícias. Eu quero continuar a leitura lá em 2 Coríntios, capítulo 5, eu li o versículo 17, né? Eu vou começar do versículo 17 para ler novamente com você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu, o que Ele nos deu? O ministério da reconciliação. Você pode repetir comigo, diga, eu tenho o ministério da reconciliação. Ora, Deus te reconciliou para que você agora se torne o quê? Um instrumento de reconciliação na vida das pessoas para com Deus. Você tem o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a palavra ou a mensagem da reconciliação. O que você tem agora? Além do ministério, você tem confiado de Deus, delegado de Deus, a mensagem da reconciliação. Você é porta-voz da mensagem da reconciliação. Está nos seus lábios. Que privilégio, meu irmão, que privilégio, minha irmã. Independente da sua classe social, independente de onde você mora, qual seja a cor da sua pele, independente de onde quer que você esteja me ouvindo, Deus, Ele te ama e Ele te deu a mensagem mais importante que a humanidade precisa ouvir através dos seus lábios e da sua vida, que é o ministério da reconciliação, que há uma esperança, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo liberta, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu a mensagem, Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora o versículo 20, meu Deus, que privilégio ser frutífero!
Ele fez o quê? Ele nos confiou a representatividade. Oh, meu amado irmão, de ser o lugar aonde nós nos tornamos as referências de Cristo na terra. Olha só o que diz o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, a sua mensagem, a sua boa notícia, a sua mensagem de reconciliação por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se ou reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Quem vai fazer essa mensagem? Quem vai ser porta-voz dessa mensagem para a humanidade? Aqueles que têm o privilégio de serem frutíferos, que estão ligados no ramo, que se tornaram representantes legais de Deus na terra, a embaixada ambulante de Deus, isto é, um embaixador do rei. Você é um embaixador do rei. O que é um embaixador, pastor Wander? O embaixador é um representante de um reino na corte de outro. O embaixador, ele é um representante de um reino em outro reino, ou na corte de outro. Ora, apesar de você ser um cidadão brasileiro, ou de repente um cidadão da nacionalidade, da sua origem, aonde quer que você esteja me assistindo, de repente você está em outro país. Se você é discípulo amado e é ramo ligado na videira, a Bíblia diz que a nossa pátria, ela está nos céus. Que aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros. Ora, se eu sou peregrino e forasteiro e a minha pátria está nos céus, o que Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está falando à igreja em Corinto, na Grécia, que cristãos que nasceram de novo, que estão ligados no ramo verdadeiro, são o quê? Os que representam o reino dos céus na terra. O reino dos céus na terra. É por isso que Jesus disse do poder da legalidade, do poder da concordância entre a igreja, entre os irmãos. Se dois aqui na terra, concordarem acerca de qualquer coisa, será concordado nos céus. Por que concordado na terra? Porque aqui na terra, eu e você, como embaixadores do reino de Deus, tendo esse privilégio que os anjos anelaram e contemplam, olha, com desejo de vermos ver a proclamação do evangelho do reino. Meu amado irmão, que privilégio é esse de fazer o quê? Fazer essa boa nova, essas boas notícias fluírem através de sermos os representantes de Deus aqui na terra. Autoridade delegada. Somos embaixadores de Cristo. Autoridade delegada. Fomos alcançados para alcançar. Fomos reconciliados para reconciliar. Fomos salvos para sermos um instrumento de Deus para a salvação e mudança de destino de pessoas. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja em Colossenses capítulo 1, o versículo 19 até o versículo 23, vai dizer o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Está falando a respeito de Cristo. E por meio dele, que é em Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele, quem? Cristo, os reconciliou pelo seu corpo físico, o corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram, e que tendo sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu,
Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, tornei-me ministro. Paulo está dizendo que para a igreja em Colossos, que através dessa obra de reconciliação, o apóstolo Paulo agora ele se torna o que? O ministro do evangelho do reino. Isto é, ele se torna um embaixador de Cristo. Ele se torna um representante legal de Deus na terra. E ele agora tem o quê? Esta tarefa de exercer o ministério da reconciliação, dizendo, reconcilie-se com Deus. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, aonde quer que Deus te plantou, seja na sua vida profissional, seja nas suas atividades de lazer ou esportiva, saiba que lá você é o bom perfume de Cristo e você tem o privilégio de exalá-lo. Você tem o privilégio de mostrar ao mundo essa reconciliação que aconteceu na sua vida, trazendo paz entre você e Deus, e agora através de você, você também pode proporcionar isso através do testemunho de vida, da palavra proferida e pregada para a vida de outras pessoas. Ministério da Reconciliação. Que privilégio. Nós temos confiado a mensagem da reconciliação, conciliar o homem com Deus. Você já parou para pensar? Pessoas que estão indo para o inferno, para a perdição, você ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas para mudarem as suas realidades, mudarem as suas histórias, mudarem seus destinos e fazê-las com que elas se tornem uma nova criatura. Você tem esta mensagem, ou a mensagem da reconciliação. Por isso o episódio de hoje, nesse primeiro episódio eu falo, o privilégio de exercer o ministério da reconciliação, coisas que os anjos contemplam e se alegram e desejaram, anelaram, coisas que foi confiado a você, foi confiado a mim, essa satisfação e responsabilidade delegada por Deus, através de Cristo, para que possamos ser o seu instrumento, é a nossa hora. É o nosso momento. Eu costumo sempre dizer que o apóstolo Pedro não mais está aqui, João não mais está aqui, Tiago não mais está aqui, Mateus, o evangelista, não mais está aqui, Lucas, doutor Lucas, não mais está aqui, Marcos não mais está aqui, Barnabé não mais está aqui, mas você está, é a tua hora, é a tua vez, nós somos agora a bola da vez, assim, falando no jargão popular, é o nosso momento, é a nossa hora, e Deus confiou a eu e a você, a nossa responsabilidade, exercermos esse ministério da reconciliação, de termos a mensagem da boa notícia de reconciliação e de exercermos a representatividade, de representarmos o reino dos céus aqui na terra como embaixadores do rei. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Eu quero orar com você e quero orar por você. Deus, na autoridade do nome de Jesus e da palavra pregada e ministrada neste momento, eu quero declarar sobre esta pessoa, como sobre a minha vida também, a satisfação e o privilégio de exercer o ministério da reconciliação. Usa-nos nesse tempo, nesse momento, nessa história, na nossa realidade. Usa-nos nesses dias, Deus, para que nós possamos executar o ministério, o serviço da reconciliação, isso é, de conciliar e restituir a graça do Senhor na vida desta pessoa que está perdida, para que ela possa ter, ó Deus, a obra do novo nascimento, como aconteceu na minha vida e na vida dessa pessoa que me ouve. Que ela não tenha medo, Pai, de falar, que ela não tenha medo de abrir seus lábios e liberar palavras, porque o Senhor disse através de Paulo que o Senhor nos confiou a palavra e a mensagem da reconciliação. Então, o Deus que dá é o Deus que capacita, o Senhor que nos enche é o Senhor que derrama através de nossas vidas, e que a palavra, a mensagem venha na mente, no coração, no espírito desta pessoa, para que ela possa liberar esta palavra dizendo: reconcilie-se com Deus e haja paz. Assim como houve luz, haja paz. Deus, que privilégio
de entender que nós não somos pouca coisa, de entender que nós representamos o reino dos céus aqui na terra, como Jesus tantas vezes nos ensinou e criou uma expectativa sobre nós, dizendo que se nós crêssemos nele, como diz as suas palavras, nós faríamos as mesmas obras e faríamos maiores. Oh Deus, que nós possamos apreciar e valorizar esse chamado que o Senhor, através de Paulo, disse que somos. Porque Paulo disse que somos. No versículo 20 ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, representamos o reino de Cristo na terra, e nós temos autoridade delegada para pregar a palavra que muda e transforma, para impor as mãos sobre os oprimidos e para impor as mãos sobre as pessoas sobrecarregadas de demônios e expulsar esses espíritos do mal, exercer a autoridade delegada e ver o poder do evangelho entrar na mente e no coração. Por isso, através do evangelho pregado, com a instrumentalidade da vida dessa pessoa que está nesse episódio comigo, Deus, que teu Espírito convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando elas proclamarem o evangelho do reino. E que através da metamorfose do novo nascimento, elas se tornando novas criaturas, desfrutando das coisas antigas se passando, indo embora e surgindo coisas novas, elas sejam batizadas nas águas, elas sejam batizadas no Espírito Santo e tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Eu oro crendo, já te agradecendo em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Que privilégio temos agora de poder exercer a nossa generosidade, a mordomia que Deus tem nos confiado como mordomos, administradores daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Nessa série nós estamos falando a respeito do grande privilégio ser frutífero. E somos frutíferos também na nossa vida financeira. Quando nós temos uma maturidade cristã e entendemos a economia de Deus, o sistema de contribuições que Deus estabeleceu através da sua igreja para que venha manter o seu reino na terra com generosidade, nós exercemos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Até porque que tudo que temos e tudo que possuímos é do Senhor. Ele apenas confiou as nossas mãos para que nós pudéssemos administrar. E dentro dessa administração, o Senhor, Ele nos deu duas coisas importantes. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja em Corinto, na Grécia, no capítulo de número 9, no versículo 10, eu vou ler na versão nova atualizada, e diz assim, Nova Almeida atualizada, diz assim, e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos dando duas realidades importantes quando recebemos da parte de Deus aquilo que Ele nos confere para administrar. Nós recebemos sementes e nós recebemos o pão. O pão fala-nos de necessidades básicas, fala de alimento. Alimento é algo básico, diário. Então Deus nos dá uma condição, parte daquilo que ganhamos, para administrar com os recursos das nossas necessidades básicas. Nada errado de investirmos nos sonhos que Deus tem plantado e projetado na nossa vida terrestre, na nossa vida profissional, naquilo que ansiamos e desejamos. Mas Deus nos dá outra coisa, qual é? Segundo o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que Deus nos dá semente. Semente você não come. O pão, sim, para as suas necessidades você come, mas a semente você planta.
Por que tem gente que não prospera? Por que tem gente que não exerce esse privilégio de ser frutífero na vida financeira? Porque é guloso, está comendo a semente, está comendo o pão. Deus te confiou o pão para você comer, para desfrutar daquilo que você necessita e precisa, mas Deus deu o quê? As sementes para você plantar. E nas contribuições são duas maneiras, através dos dízimos que devolvemos ao Senhor e através das ofertas que semeamos. Quando assim fazemos, quando nós nos alinhamos à palavra de Deus, olha o que acontece. Deus também suprirá. Deus é um Deus de suprimento, de provisão. Aumentará as suas sementes e multiplicará os seus frutos. Então exerça a sua mordomia, faça isso. Tenha esse grande privilégio de ser frutífero na vida financeira, na sua vida profissional, exercendo a sua mordomia, sendo generoso. Eu quero orar com você e orar por você, para que Deus te abençoe em tudo que você colocar as mãos e haja frutos. Deus, nesse momento, diante da explanação da Tua palavra, obrigado pelas sementes e obrigado pelo pão que o Senhor nos dá. Que nós possamos ter esse coração voltado para semearmos no Teu reino. Parte daquilo que recebemos, Deus, e também devolver a Ti os dízimos que são seus, que o Senhor estabelece como um mandamento, e nós queremos fazer com alegria. Abençoa, Senhor, este ofertante, bem como a sua oferta, e abençoa, Deus, este dizimista, bem como os seus dízimos. Que eles possam, Senhor, desfrutar desta promessa, de viver com o suprimento, tendo, ó Deus, as suas sementes multiplicadas, tendo, Senhor Deus, um aumento, Senhor Deus, da Tua provisão na vida financeira. Nós consagramos, declaramos que no nome de Jesus não há nenhuma influência espiritual que prospere da maldade contra a vida desse contribuinte, contra a vida dessa pessoa que exerce a sua mordomia com generosidade. Nós os abençoamos, a sua oferta, o seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer você por essa satisfação imensa de ter dividido esse tempo com você aqui no Conectados com a Palavra. Te aguardo até a próxima quarta-feira, onde estaremos falando sobre mais um episódio dessa série, O Grande Privilégio Ser Frutífero. Lembre-se, é isso que Deus tem para a sua vida e o Senhor conta com você. Porque através da sua vida, muitas outras pessoas podem ser alcançadas e terem seus destinos mudados, transformados. Você é a carta de Cristo. Você é o evangelho ambulante na terra. Aonde quer que você esteja ou aonde quer que você vá, você vai exalar o bom perfume de Cristo, sendo frutífero em todas as áreas. Então, muito obrigado por termos dividido esse tempo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Deus te abençoe e até o próximo episódio.